você está no ar neste mês tão especial, onde nós cada vez mais estamos aprendendo a nos cuidar melhor, a nos amarmos e o mais importante, a entender a importância da prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa. Hoje nós temos convidados muito especiais, todos que eu amo muito e que têm histórias que nos ajudam todos os dias a sermos mais fortes, a entendermos a importância dos avanços da medicina para nós vivermos melhor, a entendermos também a importância de nós cuidarmos da nossa mente para que o nosso corpo viva e prospere e se cure todos os dias, porque a nossa mente tem um poder danado quando nós falamos em transformações. Como acontece quando nós vivemos o câncer de mama, nós vamos falar desta doença que cada vez tem um número maior de pessoas aqui no nosso país. Neste último biênio, há uma expectativa de mais de 73 mil novos casos, o que não é mais uma sentença de morte, como nós falávamos antigamente, e nós temos estudos que garantem isso. Então nós vamos falar para você a importância da fé, do tratamento, da autoestima, para que você vença essa doença se você está passando por ela, e a importância de nós estarmos sempre atentos e prevenindo a doença. Tudo isso você vai saber depois do intervalo. Antes eu quero agradecer primeiro aos nossos parceiros que prepararam esse cenário lindo e todas as delícias aqui para os nossos convidados. Então você tem essa mesa linda da Cris Delivery. Eu quero agradecer demais a tia Cris, que preparou tudo com muito amor para os nossos convidados. A dona Cleusa da Sodier Doces, que sempre cede pra gente os bolos e a gente fica muito feliz com essa parceria. E hoje tenho também esse cenário lindo que a Tatá está de volta. Olha os balões que a Sandra preparou pra gente. Os balões são lindos demais, da JVA Decorações. Está aí na tela o telefone da JVA, que é o 980506178, para você já conversar com a Sandra para ter esses balões lindos e todos decorados na sua festa e no seu evento. E claro, Tatá preparou esse cenário lindo também pra gente. Eu sempre preciso ler o nome do Instagram da empresa da Tatá, porque é sempre uma luta pra gente. A filha dela até brincava, peraí que a gente já mostra pra você. É o Tarezerro, tá aí na tela pra você. Tarezerro _ Decorações. E você também pode contatar a Tatá, porque ela sempre faz todos os cenários pra gente. Tem painéis lindos para todos os tipos de eventos que você fizer. E tá aí na tela também o telefone deles, que é o 993884131. Tia Cris, também você pode fazer a tua encomenda com ela. Olha, dá um beijo, manda um beijo aí, meninas lindas. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a tia Cris também, no da Cris Delivery, você tem todas as informações para fazer a sua encomenda, e também tem o telefone dela na tela, que é o 949097150. Dr. Jorge está aqui com a gente hoje, Olga Tessari, a Amandinha também, a Natália. E depois do intervalo, daqui a pouquinho, nós vamos começar a falar desse assunto que é tão importante, não é um fantasma. Então você fique aqui com a gente, justamente para você entender a importância de desmistificar o câncer de mama, para que quem descobre a doença viva melhor, mais feliz e sendo mais aceito. E para você que acompanha essas pessoas, também entenda a importância de acolher, não questionar e nem falar algumas coisas que você vai ver já que a Amanda colocou na internet e que eu já aprendi muito antes de começar o programa. Fique aqui que a gente vai te ensinar muito também. Estamos de volta, estou muito feliz de receber os nossos convidados hoje. Eu sempre procuro mostrar para você a importância desse olhar positivo sobre todos os problemas que nós possamos ter. Porque se você focar no problema, você não consegue ver uma solução para nada. E quando a Bíblia fala em fé, é justamente isso. Você exercitar a sua fé é você entender que quando você passa por uma luta, você tem que ter a sabedoria para enfrentá-la da melhor forma possível. Quando nós falamos do câncer, durante muitos anos, nós sabíamos desse vilão. Claro que é uma doença grave, nós não estamos tirando a gravidade dela. Mas é importante que a gente entenda, por exemplo, os estudos hoje mostram que quando você descobre a doença no início, mais de 95% de cura, falando em câncer de mama. Então, nós temos um número altíssimo. Por que o governo federal até mudou algumas coisas nas normas para mamografia, por exemplo? Só quero te dar esse panorama agora para você entender, para que haja um atendimento maior e já mais precoce, porque existem casos já a partir
partir dos 40 anos, até por conta da expectativa de vida, a gente tem visto um número maior de pessoas com a doença. Então, por conta disso, hoje a mamografia, através do governo, vai poder ser feita a partir dos 40 anos com uma facilidade maior, desde o mês de junho. Ampliou também para quem já é mais velho, porque antes era até os 69 anos, que era essa obrigatoriedade, agora já passou para os 72 anos. Por quê? Porque quanto mais cedo você descobre, maior essa chance de cura. E essa coisa positiva de nós falarmos com você de uma maneira mais leve, as nossas convidadas que estão aqui, elas têm essa linguagem, inclusive na internet. A Amanda, por exemplo, ela é a primeira digital influencer que é chamada de onco-influencer no Grande ABC, porque ela trabalha realmente a própria vida dela, porque ela teve um câncer que é gravíssimo e é tratado, o tratamento é muito longo, quase uma década, então ela tem essa visão dessa doença e, por conta disso, ajuda outras mulheres. A Natália descobriu há pouco tempo, também muito jovem, com 30 anos, passou por vários problemas, percalços durante o tratamento, porque ela teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Tanta coisa aconteceu, mas ela também pegou esse viés, que é algo que a Olga ensina muito a gente, de você trabalhar a sua mente para receber uma notícia como essa, claro, com a preocupação natural, quando você recebe qualquer diagnóstico de qualquer doença, porque ninguém gosta de ficar doente, mas você trabalhar isso na sua mente, até para que as pessoas ao teu redor também te enxerguem de uma outra forma. E o Dr. Jorge sempre ensina para a gente a importância desse diagnóstico precoce. Então, é importante que você entenda que nós temos um sistema público de saúde que funciona. Lógico, às vezes demora, mas quanto mais cedo você fizer a tua inscrição para mamografia, por exemplo, você já vai entrar nessa fila e vai fazer mais cedo. Então, você termina um, você já vai buscar um outro exame e assim as coisas vão caminhando, porque é importante que você entenda que se não tem nenhum caso na sua família, existe esse tempo limite aí para você começar. E se você tem um caso, então nem se fala. Daí essa regra muda muito e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O Outubro Rosa, ele é super importante, ele já acontece há muitos anos, há 23 anos no nosso país, e ele já foi instituído mesmo para que essa conscientização seja mais forte neste período. Não é que você tem que esquecer nos outros meses, mas é para nós não nos esquecermos mesmo e batermos nessa tecla, por isso que a gente fez esse dia especial com os convidados aqui. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu gosto do Dr. Jorge, o Dr. Jorge também tem essa visão positiva da doença. Eu acho importantíssimo, né, doutor, que a gente comece reforçando, tudo bem que a gente tem essa expectativa de 75 mil casos nesse biênio. Eu estava vendo que nos Estados Unidos o número é muito maior, né, doutor? Uma incidência absurda também. Mas a gente tem que falar desses 95% que é o nosso objetivo, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E o que você falou é a mais pura verdade, Keila. A gente tem que sempre focar na orientação, porque quanto as mulheres tiverem mais informações, a gente vai ter diagnósticos mais precoces e mais chances de cura. O Brasil tem tido um movimento do Outubro Rosa muito importante, cada vez mais consolidado na sociedade brasileira. E esse mês é exatamente para as pessoas, para as mulheres se atentarem se de fato elas estão com os exames de rotina em dia, né? Grande parte das mulheres brasileiras ainda não fazem exames de rotina de maneira adequada, né, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Então, esse movimento, e aí queria parabenizar você e seu programa por levantarem essa bandeira, exatamente para conscientizar as mulheres de que quem está assistindo a gente em casa, será que meus exames de rotina estão em dia? Será que minha mamografia, meu ultrassom de mama, meu Papa Nicolau? É importante ressaltar que o Outubro Rosa não é só sobre o câncer de mama, mas também sobre o câncer de colo uterino, que o Brasil, infelizmente, tem uma das maiores incidências do mundo, né? Mas é para a mulher, de fato, se atentar, será que eu estou com o meu exame de rotina em dia? E se não tiver, correr para fazer. Porque os exames, eu estava vendo aqui, no caso do câncer de mama, a cada 2 anos, se eu não tiver nenhuma incidência, né, doutor, não tiver nenhum caso na família, é o suficiente. Claro que se puder fazer todo ano, melhor, porque você já inclui, mas do câncer também do colo de útero, todo ano, né, doutor? Anualmente, né, para as mulheres sexualmente ativas, as mulheres que tiveram a primeira relação sexual têm que fazer anualmente, e é um exame barato, de fácil acesso. Hoje, toda unidade básica de saúde tem disponível um Papa Nicolau, né, um exame que custa R$ 7, R$ 8. Olha só. Então, hoje no Brasil, a imensa maioria da população tem acesso, mas infelizmente a imensa maioria da população acaba não realizando de maneira adequada. Mas eu acho, Olga, que quando nós falamos de prevenção, por isso que eu já comecei esse mês falando sobre isso, que a impressão que eu tenho, nós vamos falar já com as meninas aqui, mas a impressão que eu tenho é porque a gente ainda tem aquela ideia de que,
não vai acontecer comigo. É verdade. O negócio do não vai acontecer comigo, eu não estou sentindo nada, na minha família não tem nenhum caso e está tudo bem comigo, a impressão que eu tenho é que isso faz com que as pessoas... Parece que a nossa cabeça é condicionada a isso, a deixar de lado porque está tudo bem. Sim. E comigo não acontece nada. Exato. Não é? Parece que a gente é condicionado a isso, né, Olga? A gente é condicionado e eu tenho uma experiência na família. A minha tia falava, eu não sinto nada, eu vou fazer o quê no ginecologista? Fazer o quê no médico? Vou fazer o quê? A gente tem que ir no médico quando a gente sente alguma coisa, e na verdade não é. Na verdade, você precisa cuidar de você, verificar, como o médico está dizendo, né? Você precisa uma vez por ano fazer o exame de Papa Nicolau, fazer a mamografia, mesmo que não haja nada. Porque quando você for ter os sintomas, aí a coisa já está grave, vamos dizer assim. Então, as pessoas têm muito essa cultura de que você... isso acontece com os outros. Imagina, eu sou saudável, não tem ninguém na minha família. As pessoas fogem, né? E os homens são piores ainda, né? Porque eles morrem de medo de ficarem doentes e eles fogem de qualquer tipo de tratamento. Você tem medo de ficar doente, mas também tem medo de prevenir. Exatamente. Nesse ponto, as mulheres são melhores nisso, porque as mulheres vão atrás. Então, embora haja muitas mulheres que, mas o SUS demora, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho a minha casa para cuidar. É só desculpa mesmo. É só desculpa. Na verdade, você precisa cuidar de você. É o que eu sempre digo. Você quer ser uma boa mãe, você tem que ter saúde para ser uma boa mãe. Você quer ser uma boa profissional, você tem que ter saúde para ser uma boa profissional. Então, cuidar de você, cuidar do seu corpo é fundamental, porque a gente não troca de corpo. Esse corpo vai nos acompanhar a vida inteira. Então, o quanto antes a gente cuidar, melhor. Natália, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Keila. Natália tem 30 anos só, né, Natália? Agora 33. Natália, você era dessas que fugia do médico ou daquelas que todo mês fazia todos os exames? Sim, eu procurava manter a rotina, né, certinho, mas... Você procurava se cuidar? Procurava me cuidar. E você teve filho cedo, né? Sim. Também. Seu filho tem o quê? 7 anos? Meu filho está com 6 anos. Certo. Então você teve filho novinha. Isso. E eu fui procurar meus exames de rotina justamente para poder engravidar de novo, que eu queria ter o segundo filho. E tinha ali em torno de 1 ano e 4 meses que eu não fazia os meus exames, então eu fui para saber como que estava tudo e foi assim que a gente descobriu o câncer. Quer dizer que você não tinha sintoma nenhum, como nós estamos falando? Não, eu no autoexame você também não percebia? No autoexame eu comecei a sentir um nódulo, um carocinho. Só que eu não dei importância, porque a gente nunca pensa que é alguma coisa grave. E você não tem caso na família? Eu não tenho nenhum caso na família. Isso sempre foi um tema muito distante de mim, assim, eu nunca me atentei a isso. E também a idade, né, doutor Jorge? Ela tem 30 anos de idade, não é tão comum. Nós temos 2 pessoas aqui que tiveram câncer muito cedo, mas não é comum, né, doutor? Olha, não é habitual, mas cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico de mulheres cada vez mais jovens, né? E é importante ressaltar que quando tem alguma alteração, quando o paciente nota alguma coisa, é porque de fato já é uma doença que já não está em estado inicial. Então, mesmo pacientes jovens, né, que acham que por serem jovens são saudáveis, eles não estão isentos de ter uma doença oncológica e a gente tem visto cada vez mais no consultório pacientes cada vez mais jovens. Daí você chega no médico e um diagnóstico desse é aquele de... É um baque. De tremer, né? Quando eu fiz o exame, o médico falou a palavra nódulo, eu já me assustei. Porque na minha cabeça, esse carocinho que eu sentia poderia ser um leitinho empedrado. Porque eu amamentei meu filho por 3 anos. Entendi. E fazia pouco tempo que ele tinha parado de mamar. Fazia assim coisa de 3 meses, mais ou menos. Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que é leite empedrado, acho que é só alguma coisa que ficou ali no ducto, né? E eu vou no médico. E não tá doendo nada mesmo. Exatamente. Deixa, a hora que eu for no médico eu vejo. E foi realmente... era o câncer já, né? E quando ele é um nódulo palpável, ele já está mais de 2 centímetros, né? No meu caso, estava com 3,5 centímetros, então já não é uma doença mais em estágio inicial, né? Ele está ali no estágio 2. E daí, como é que foi esse... A gente tem algumas imagens, pode colocar as fotos, Lu, por favor, na tela? A gente tem algumas imagens que você fez a cirurgia... Você fez a quimioterapia? Comecei o tratamento com as químios, né? Tive todo o processo ali da queda do cabelo, como a gente já sabe. Que não é fácil também, né, Nath? Essas fotos é de quando eu passei ali por uma intercorrência, né, no meio do meu tratamento. Eu tive uma infecção no catéter
E essa infecção, ela evoluiu para uma tromboembolia. Porque você ficou internada para fazer a cirurgia e na cirurgia... Não, eu comecei a ter sintomas de algo diferente ali, falta de ar, depois de uma quimioterapia. E não melhorava. E aí fui procurar a minha médica, oncologista, e ela falou, vai para o PS. E chegando lá, eu já estava ali em sepse, estava com tromboembolia pulmonar. Meu então, Deus foi uma situação do céu. muito grave, assim. Então, o meu catéter... No meio do tratamento contra o câncer, você teve esse problema? Isso. Daí você teve que parar o tratamento? Tivemos que parar tudo e focar agora ali nessa intercorrência. Gente, né? que desespero, né? Foram 40 dias de luta e eu sou um milagre, né? Eu renasci de novo, porque tudo que eu tive foi muito grave. Então, a infecção evoluiu para uma endocardite, que afeta uma válvula do coração. E eu precisei fazer ali a troca dessa válvula, o implante do marca-passo. Você fez uma cirurgia cardíaca no meio da história? Sim, passei por isso. Foi um baque, né, tremendo, porque com tudo isso no auge dos meus 30 anos. Meu Deus do céu. E foi aí 40 dias no deserto, né, eu falo, foram 40 dias de luta, mas em nenhum momento Deus me abandonou, né, eu senti Ele me carregando no colo o tempo todo, né, e desde, assim, de todo o processo desse diagnóstico grave ali, né, até mesmo o médico que Ele colocou para fazer minha cirurgia, tudo ali foi o cuidado de Deus, né, então eu nasci de novo. E depois desse processo a gente voltou ali para o combate ao câncer mesmo. Quer dizer, e aí nessa hora o câncer ficou fichinha, porque né? não tem, né, doutor? Não tem que ter, não é nenhuma opção, né? É uma necessidade, né? O paciente que faz quimioterapia, ele é um paciente imunodeprimido, é um paciente que tem imunidade mais baixa. Então ele está mais suscetível a infecções e quando ele adquire alguma infecção, geralmente são infecções graves, né? E a história dela é uma história de muita superação. A endocardite, para você ter uma ideia hoje, a taxa de óbito é quase de 50%. Meu Deus! Cada 2 pacientes que têm endocardite, 1 morre. Isso sem ter câncer, né, doutor? Só a endocardite. Exatamente. Então, ela era uma paciente imunodeprimida, provavelmente, né? Não conheço a história dela, estou conhecendo agora. Sim. Mas muito provavelmente uma paciente imunodeprimida pelo tratamento quimioterápico, pegou uma infecção extremamente grave. Muitas endocardites você trata por meses de antibiótico o paciente internado, às vezes tem que fazer correções cirúrgicas de raspagem das lesões dentro do coração. Gente, meu Deus do céu. Infecção extremamente grave e você não pode manter quimioterapia num paciente infectado, porque ele vai baixar ainda mais a imunidade. Meu Deus. E aí a chance de óbito é muito grande. Então, de fato, é uma história de muita superação. É porque daí eu milagre. Como leigo, daí eu já penso assim, que você separa uma coisa que vai crescendo, né? Porque você tem um tumor. Então, é um desespero. É um desespero. E sabe do que é mais lindo nessa história? Que eu falo que é Deus mesmo. O tumor não cresceu, ele ficou ali estacionado. Ele diminuiu com as 2 químios que eu já tinha feito. Meu Deus do céu, é um milagre. Foi para 1 centímetro só. Então, assim, foi um milagre. Daí, depois de tudo, você teve que fazer uma cirurgia para a retirada do tumor ou a químio resolveu? Terminou algumas químios, fizemos mais algumas químios e aí fizemos a cirurgia de mastectomia, né, para retirada da mama, né, já com reconstrução também, e aí depois a rádio e todo o caminho normal. Durante 3 anos, porque a Nath, ela recebeu alta, vamos dizer assim, agora. Faz o quê? Poucos meses, né? De tratamento, sim, de tratamento remédio eu não tomo mais nenhum, né, o subtipo que eu tive foi o HER2, que é um subtipo agressivo, mas hoje o tratamento ele é muito efetivo nesse subtipo. Então, os remédios, eles já terminaram, né? Mas o acompanhamento a manutenção ainda normal. segue, sim. Mas tá de alta. Sim, com certeza. A cura completa. Porque a gente não pode dizer o mesmo da Amanda, que a Amanda é uma novela. A Amanda é uma novela que a gente já contou aqui, mas eu gosto demais da Amanda porque a Amanda tem essa coisa, a alegria mesmo no meio da desgraça, porque é impressionante as coisas que a Amanda faz. Inclusive esse vídeo que você vai ver agora. Pode colocar na tela. Coisas que eu odeio em 1 minuto sobre o câncer. Odeio Zoladex, Aromazin, tamoxifeno, qualquer outro remédio que seja. Eu odeio ficar constipada. Eu odeio ficar com dor de barriga. Eu odeio quando dizem, nossa, você é forte, como se eu tivesse escolha. Eu odeio quando o enjoo não passa nem com reza brava. Eu odeio perder a fome. Eu odeio não sentir o gosto da comida e continuar com fome. Eu odeio menopausa induzida com 30 anos. Eu odeio gente que some da nossa vida porque não sabe o que dizer. Eu odeio a frase, nossa, mas você já acabou o tratamento? Como se o fim da quimioterapia fosse o fim do rolê. Eu odeio colocar peruca, porque sim, ela me incomodava. Eu odeio ouvir a frase, nossa, mas você nem tem cara de doente. Eu odeio me olhar no espelho e não me reconhecer. Eu odeio acordar igual uma bolacha cracker, cheia de dor. Odeio dormir cansada e acordar mais cansada ainda. Odeio dizer que tô bem pra não assustar minha família. Odeio ter insônia.
Odeio ter que fazer 1000 exames e ter fila pra tudo. Odeio explicar tudo de novo pra cada médico novo que aparece. Eu não saber se eu tô viva ou tô sobrevivendo. Odeio a frase, nossa, pelo menos seu câncer não é terminal, como se isso fosse um consolo. Odeio ter que ser grata em tudo. Odeio quando os calorões da menopausa chegam do nada. Odeio quando cada exame parece uma roleta russa emocional. Odeio quando as pessoas falam, foquem no lado positivo, sendo que elas nunca passaram pelo câncer. Odeio quando o câncer muda tudo e ainda espero que eu seja igual. Nossa, eu poderia ficar o dia inteiro aqui contando várias coisas que eu odeio. Mas só essas tá bom. Ela falou 5, ela colocou 5, mas ela falou muitas, né? Porque são coisas, e eu até pedi desculpa para a Amanda quando a Amanda chegou, porque o que eu brinquei com ela é que nós falamos algumas dessas coisas o tempo inteiro. Como você é forte, essa coisa de, ainda bem que não é terminal, isso é um absurdo, não dá para falar. Mas algumas coisas assim que a gente ouviu, e a Amanda... ela teve um câncer raríssimo que foi descoberto muito por acaso, porque a mãe dela estava fazendo um tratamento e ela sentiu uma dor na mama e foi fazer uma mamografia e também não tinha nada na mamografia, né, Amanda? Pois é, porque como era um câncer reto, totalmente diferente da Nath, que é redondinho, um nódulo palpável. Reto que você diz é porque não é um nódulo. Não é um nódulo, ele é reto. É como se fosse uma placa? Isso. O meu médico me explicou que é como se fosse uma capa de gordura. Sabe a picanha? Tem a gordura. Era uma faixa de 17 centímetros. Nossa. Que pegava do mamilo. Todo mundo aqui, meu Deus, né? Meu Deus. E eu tinha 2 filhos. Quer dizer, não dá para perceber, porque se você tem o seio maior, então você vai perceber menos ainda, porque é uma capinha, ou seja, não tem um nódulo ali. Não era nada palpável, então não era igual a Nath, que ela falou, eu palpei. Eu não palpei, doía. E como eu tinha tido meus filhos e amamentava, eu achei que era mastite também. E ainda mais porque doía. Câncer não dói, né, doutora? É o que se fala. Câncer não dói, você sentia dor. Então, você tem uma outra coisa que não é câncer. Que não é câncer, que ele vem contrariando tudo que a gente aprende. Porque o câncer é uma bolinha e não dói, isso e aquilo. E o meu doía e eu não sentia nada. E acompanhando minha mãe numa quimioterapia, falei, eu vou descer e vou conversar com o médico para pedir um remédio, pelo menos. Porque tá doendo. Tá doendo. E quando eu desci, ele falou, por que você não faz uma mamografia, um ultrassom, vê se já tem um horário aqui. E foi, então, na mamografia, eles falaram que era só uma faixa branca. Aí falou que podia ser o desodorante, alguma coisa. E no ultrassom eles viram. E a faixa branca já era... Era o câncer. O câncer. Uhum. Porque era uma faixa muito extensa que pegava do mamilo até a axila. E eles não conheciam. E você tinha quantos anos, Mandinha? 29. 29 anos também. Quanto tempo faz? 3 anos também, né? Mais ou menos na mesma época que a Nath, né? Eu estava com 28, eu operei com 29. 28 anos, a Amanda já tinha 2 filhos. Isso. Pequenininhos. Hoje eles têm 5 e 3 anos, 5 né? e 3. 5 e 3 anos, mas um dos filhos da Amanda, tá aí essas fotos lindas da família da Amanda, mas um deles era recém-nascido. Acho que era a menina que era recém-nascida. Recém-nascida, eu estava no puerpério. Então, tinha acabado de nascer, então por conta disso também que a Amanda não percebeu, na verdade, o que estava acontecendo. Esse baque, pelo fato de você já ter a sua mãe ali, também fazendo o tratamento e tudo, você acha que amenizou o seu baque porque você tinha aquela situação na tua casa ou o desespero é o mesmo para quem recebe a notícia? Eu acho que foi completamente diferente porque eu passei de acompanhante a paciente. Então, eu já sabia o que viria pela frente acompanhando minha mãe. E eu não sei se isso é melhor ou pior, que a gente já imagina dor e tudo. E eu brinco que o acompanhante, o paciente é mais fácil porque ali você dorme. E você não vê, mas o sofrimento do acompanhante é maior. Então, para a minha família, o baque foi muito maior. E, por exemplo, meu irmão foi a mãe e a irmã, meu pai foi a filha e a esposa, meu marido a sogra e a esposa. Então, assim, era uma coisa que... Vocês ficaram fazendo o tratamento quase que ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, a gente não podia ser acompanhante uma da outra, porque nós duas éramos pacientes. Meu Deus. Então, a gente precisava de 2 acompanhantes durante o nosso tratamento. E você, pelo tamanho, não tinha nem como esperar, né? Não tinha. E assim, eu descobri, em menos de um mês, eu já fiz a mastectomia radical. Tirei a mama, esvaziei a axila. Só que a consequência desse esvaziamento axilar foi um linfedema, por conta da retirada dos linfonodos. A gente tem até umas imagens, numa imagem do elevador, Danilo, você vai ver que tem... Aí, essa imagem, obrigada, meninos. Esses meninos estão tão rápidos, né, menina? Que bênção. Então, aqui que você já está tratando... O linfedema. Que é algo que não tem cura, mas ele tem o controle. Então, que é o que você vai fazendo. Que eu vou fazendo, eu vou controlando para ele não evoluir para uma elefantise, que é aquele braço enorme.
e tudo, mas é algo que ninguém comenta sobre as sequelas do câncer, porque a gente acha que é só retirar a mama, retirou os linfonodos, está tudo bem. Doutora, existem casos tão graves que a gente nem imagina, na verdade, né? E todos esses casos, doutor, por exemplo, no caso dela, que já descobriu bem avançado, né? A gente, como leiga, entende que são 17 centímetros, é muito avançado. Em casos muito graves também, é possível ter um resultado positivo, como a cura, se for detectado precocemente, mesmo um caso como esse? Olha, se o paciente não for metastático, sempre há possibilidade de cura. Agora, é claro que pacientes com lesões maiores, com comprometimento linfonodal da axila, as chances diminuem. Um paciente com nódulo de 1 centímetro sem comprometimento da axila tem muito mais chances de cura do que um paciente de 15, um nódulo de 15 centímetros e com comprometimento axilar. Agora, sempre que a doença não é metastática, ela pode ser curável. O que é uma doença metastática, doutor? Uma doença metastática é aquela que saiu do local inicial, né, no caso do câncer de mama da mama, e foi para um outro órgão. Ah, tá. Que pode acontecer também, não é raro. Não, é muito comum, né? É muito habitual. Então, sempre que a doença está localizada no órgão inicial, em qualquer doença oncológica, há chances de cura. Quando ela foi para outro órgão, a gente já não fala mais em cura, mas fala em controle, em tratamento, né? A tendência hoje da oncologia é cronificar a doença. Todo mundo que é isso, doutor? Todo mundo fala em cura do câncer, mas o que a medicina tem estudado hoje é de a gente aumentar a sobrevida em tanto tempo a ponto daquele paciente, a doença virar crônica e ela falecer de outros motivos. Que é como você tem uma doença cardíaca e toma um remédio pro coração, paciente diabético, ou, sei lá, diabetes. Por exemplo, diabetes não tem cura, né? O paciente tem que tomar remédio a vida inteira. Então, a tendência hoje da medicina é nas doenças metastáticas, ou seja, naquelas que não são curáveis, né? Naqueles pacientes que a gente já sabe que não é curável, a gente aumentar tanto tempo a sobrevida a ponto daquele paciente falecer de outra coisa. Isso em algumas patologias, como câncer de mama, a gente já consegue. Existem pacientes com câncer de mama metastático com uma boa qualidade de vida e tratando há 10, 12, 14 anos. Tá? Claro que a gente tem muito a evoluir, mas a medicina tem evoluído muito nesse sentido. Que o que a gente quer mostrar para você, que não é aquela sentença de morte que nós falávamos antes, que não tem mais jeito, mas que a medicina ela tem trabalhado justamente para a gente tirar esse estereótipo da morte. Que eu acho que isso, Olga, mata a gente mais rápido. É verdade. Essa coisa de você... lógico, a gente sabe que todo mundo vai morrer, papapá, todo mundo sabe disso. Mas a gente não quer. Entendeu? Então, quando você tira isso, essa ideia de ligar o câncer à morte, essa melhora na nossa saúde mental, eu acredito que ajuda muito. Tem muito a ver com a fé. Sim. Mas antes de falar da fé, eu queria falar mesmo do nosso corpo mesmo e da nossa saúde mental. Porque eu tenho muita preocupação nesse sentido. Você vê um avanço tão grande da medicina, como o doutor está falando, chegando nesse ponto, mas a maneira como as pessoas reagem quando descobrem que alguém tem o câncer já mostra que a gente ainda não trabalhou na nossa mente o câncer como uma doença como outra qualquer, como o doutor falou, entendeu? Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar. E eu acho que o Outubro Rosa, ele tem que ir muito para esse lado, para nós começarmos a absorver isso como algo, entre aspas, mais natural, porque senão eu acredito que a gente acaba fazendo mal para as pessoas. Esse vídeo é uma brincadeira, mas ele acaba sendo uma realidade. Sim. Entendeu? E é uma realidade que incomoda porque faz com que as pessoas se paralisem também, né, Olga? É verdade. E é interessante porque assim, o avanço da medicina é muito rápido. Só que faz pouquíssimo tempo atrás, o câncer não tinha cura. Até pouquíssimo tempo atrás. Então, até as pessoas absorverem isso, não, hoje em dia é diferente, olha, fulano sobreviveu, fulano está bem. As pessoas têm gravado na mente experiências ruins em relação ao câncer. Ah, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu tio, enfim. E isso marca muito na vida das pessoas. Então, é importante uma campanha como essa. Por quê? Porque ela faz com que as pessoas saibam que existem novos tratamentos, que hoje você pode ter uma vida tranquila, que você pode sobreviver, que são raros os casos de morte, né? Só quando a pessoa realmente não cuida. Então, as pessoas precisam mudar essa mentalidade. E isso se faz com informação. Então, parabéns para todos que promovem essa campanha justamente por isso, porque quantas mulheres evitaram a morte, né, fazendo os exames regularmente. E, doutor, eu acho importante também que as famílias comecem a entender isso, né? Porque a Amanda sempre fala no Instagram dela, eu não sei se a Natália passou por isso, mas do afastamento das pessoas.
né? A gente sabe que não é uma doença contagiosa e tudo, mas as pessoas, por não saberem o que falar, se afastam, né? No momento que é importante ter esse apoio, né, doutor? No tratamento de um modo geral. A gente ainda tem muito mistificado isso, né? É muito importante você falar isso, né? Hoje o câncer, a própria palavra câncer, ela culturalmente, na sociedade brasileira e de muitos países, ela é praticamente um sinônimo de morte. Exato. Os meus pacientes mais velhos, eles não falam a palavra, eles falam, doutor, eu tenho aquela doença, né? Tamanho o receio. É claro que a realidade tem mudado. Eu costumo dizer que um paciente oncológico, ele deixa a família inteira doente. A Amanda falou de maneira muito sábia ali, né? A dor que a doença dela causou para toda a família. Porque então, tinha mãe ainda também, né? No mesmo período ali, na verdade, né? Que eu tinha acabado de descobrir também a sua mãe, né? Então, é um trauma que fica para a família inteira, porque pela primeira vez, uma pessoa aparentemente saudável começa a falar, poxa, começa a construir o que é morte, né? Será que eu vou morrer? Será com que 29 anos? Acontecer? Uma mulher muito jovem. Então, é uma doença que emocionalmente tem uma carga muito pesada. E as pessoas ao redor, muitas vezes, não sabem lidar com isso. Muitas vezes até a própria família. Né? Infelizmente, é muito comum acontecer de mulheres com câncer de mama serem abandonadas pelos maridos, né? Porque não conseguem assumir, se responsabilizar, porque a família inteira ficou doente, ele não consegue segurar essa bronca. Isso é muito comum acontecer. O afastamento de amigos, né? Porque, infelizmente, a sociedade não sabe ainda lidar com o peso cultural que tem essa patologia. Então, programas como esse, eles têm que ser muito exaltados, muito parabenizados. Eu queria parabenizar mais uma vez você pela iniciativa, para a gente desmistificar isso e para as pessoas entenderem que o câncer é como outras patologias, que é uma doença grave, mas que é uma doença que tem tratamento. Se não tem cura, tem tratamento para melhorar a qualidade de vida, para ampliar a vida, enfim. Nós temos muitas perspectivas e, em relação ao câncer de mama especificamente, é a doença oncológica que a gente tem mais tido vitórias nos últimos anos. Uma coisa importante também que eu preciso destacar aqui, eu conversava com a Amanda antes de começar o programa, é com relação ao mercado de trabalho. Todo esse, eu considero, não sei, doutor, se existe um outro nome, mas eu considero um preconceito também, acho que não tem outro nome. Porque você tem essa melhora na qualidade de vida, você, por exemplo, você já está apta para trabalhar, você é esteticista, né, Natália? Isso, então, você eu trabalhei por conta. Daí é diferente, mas, por exemplo, a Amanda não trabalhou mais, né, Amanda? Não. E hoje a Amanda falou para mim, Keila, porque a Amanda, por conta da gravidade do tipo de tumor que ela teve, ela tem um tratamento, como eu falei para você, que a princípio dura mais de uma década de acompanhamento e várias coisas que ela tem que fazer. Então, daí, para você chegar para fazer uma ficha para trabalhar, a possibilidade de você conseguir um emprego é zero, né? Isso, e é engraçado que durante as entrevistas, quando você fala... Você já tentou, então? Já sim. Ah, e aí? Durante as entrevistas, você passa, só que quando você vai levar seus documentos e tá escrito que você é PCD... Porque lá no documento tem que estar escrito? Tem, igual no meu caso, por eu ter a plaquinha de PCD no carro, para ajudar isso e aquilo. No meu documento tem o símbolo do PCD, eles falam, então a sua, por exemplo, efetivação vai ser diferente, você tem que entrar para a cota do PCD. Então, peraí, que não é assim. Então, você não pode... Daí você não consegue. Não, porque você acaba sendo um gasto para a empresa, né, maior em relação a convênio, eles sabem que você... Se ausentar de vez em quando. Para ir no médico, então assim... Quer dizer, você tem um tratamento de 10 anos, você não trabalha mais na vida, né, doutor? Isso é uma coisa que vai ter que ser revisto ao longo dos anos, né? Porque se você tem uma quantidade tão grande de pessoas que têm a doença e que hoje cada vez mais está convivendo com ela, obviamente isso vai ter que mudar também, porque senão daqui a pouco as pessoas não trabalham mais, gente. Na verdade, a legislação brasileira ela foi criada para proteger esse paciente e, infelizmente, ela acabou causando transtornos. Né? O que é um paciente PCD? Um paciente que tem alguma alteração motor, enfim, que tem alguns benefícios perante a lei. Então, a mulher que é mastectomizada, ou seja, que ela retirou toda a mama, ela tem os mesmos direitos de um paciente que retirou um membro, retirou a perna, retirou um braço, né, um cadeirante. Ela tem exatamente os mesmos direitos. Então, ela teria o direito, por exemplo, à compra de carros com desconto de imposto, em alguns municípios desconto de impostos, né, municipais, enfim, estaduais. Ela teria benefícios em relação à vaga, por exemplo, de estacionamento. Só que aí quando ela vai procurar um emprego, infelizmente, ao invés da lei protegê-la,
acaba tendo um preconceito. Né? Então, a gente Porque precisa você não tem uma repensar a legislação nesse sentido. Porque você não tem uma restrição de trabalho, né? Por exemplo, é diferente você amputar uma perna, dependendo do trabalho que você exerce, talvez você tenha que mudar o trabalho que você exercia, do que você retirar a mama, não é, doutor? Você não causa uma impossibilidade de alguma coisa, né? Não é visto, Então, É porque é uma também. deficiência oculta, né? É, porque é aos o que olhos. não vai te dificultar para fazer alguma coisa. Claro que todo mundo vai se adequando à nova realidade, mas é preciso que você, a gente sempre fala isso, cuidado com as pessoas onde você deposita o seu voto, porque estas leis, elas são modificadas através do Congresso Nacional. Então, nós precisamos também estar atentos àqueles congressistas que têm compromisso com as pessoas. Porque nós estamos falando das pessoas com uma deficiência ou não, mas depende de nós pedirmos essa mudança. Não é porque não acontece na sua casa hoje que você tem que se abster da responsabilidade de cobrar da pessoa em quem você votou, a estar atento e também ter projetos nesse sentido. Porque muitas vezes esses projetos são os que empacam primeiro, porque não trazem o retorno de mídia, muitas vezes, que esses congressistas anseiam. Então, cuidado com onde você deposita o seu voto, justamente para você não desproteger pessoas, e pode ser você amanhã. Porque nós estamos falando de uma realidade que pode acontecer, como a Natália falou, você não imagina que você vai lá fazer um exame, não tem nenhum caso, você ainda tinha a sua mãe, que daí seria natural que você fizesse até o exame mais cedo, mas você não tinha ninguém. Natália, o que você mudou no teu dia a dia, na tua cabeça, na tua vida, depois do diagnóstico, depois de tudo que você passou? Porque agora, essa comemoração, até coloquei que você celebra, na verdade, é o seu primeiro Outubro Rosa, depois de tudo, celebrando essa vitória. Sim. Né? Mas é uma caminhada que deve ter mudado muito na tua maneira até de enxergar o mundo, né? Ah, sim. Não tem como passar por experiências dolorosas, né, de sofrimento com a mesma visão, com a mesma lente, né? Eu digo que a gente troca a lente de mundo depois quando a gente... Troca mesmo? Troca. É muito verdade, assim. Eu falo por mim, assim, hoje eu consigo até ter mais empatia pela dor alheia, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença, assim, a forma que você se comporta, a forma que você faz amizades, a forma que você vai se relacionar com o outro, né? Porque você já passou pelo pior da vida, então a gente precisa olhar diferente para o mundo, não tem como ficar igual, né? Depois de passar por tudo que passou. E eu me choco porque às vezes eu encontro pessoas que não conseguiram mudar a ótica, né? Sério, menina? Sim. Depois de passar por um perrengue desse? Sim, com certeza. Eu acho Meu que tudo Deus. depende muito da fé mesmo, assim, como a gente vai levar isso que está acontecendo, né? Como que você recebe isso, né? Como uma bênção, como uma maldição, né? Então, eu sempre encarei como uma bênção, porque eu sou serva do Senhor, né? Eu sempre fui, desde pequena. Então, se Ele colocou isso aqui na minha frente, Ele tem um propósito. Então, algo eu preciso fazer com isso, né? Então, eu acho que está aí a chave, né? De como você vai encarar. Eu acho que buscar um caminho, né, Olga? Você tentar encontrar um caminho para encarar isso com uma leveza maior, você também leva essa leveza para as pessoas que estão ao redor, né? Exato. Porque eu acho que a reação das pessoas ao redor... Não estou falando daqueles que vão embora, porque daí não interessa também, né? Quem já tomou essa decisão de não ficar perto, seja qual for a razão, não vale a pena você se dedicar a essas pessoas. Mas aqueles, por exemplo, marido, né, familiares, pessoas que estão ali e que têm essa preocupação, se você tiver essa leveza, você consegue levar essa leveza também para eles, né? Sim. E essa ajuda eu acho que é maior, o apoio é maior, né? Sim, as pessoas apoiam mais, né? É diferente, por exemplo, se você pega uma pessoa que reclama o tempo todo, qual é a tendência? Todo mundo se afastar. Porque cansa ficar ouvindo a pessoa reclamando, né? Agora, se você está ao lado de uma pessoa que está animada, que está disposta a melhorar, que está fazendo o tratamento, ela contagia as pessoas à sua volta. E aí todos se sentem, né, unidos para trabalhar no bem comum. Qual é o bem comum? Fazer com que ela sare o mais rápido possível. Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, essa rede de apoio em volta da pessoa, né, que está com câncer, ela caminha de acordo com a pessoa que está com câncer age. Então, sempre ter a fé, né, acreditar. Porque, na verdade, assim, independente de religião, fé é muito importante, acreditar que você pode melhorar, acreditar que o tratamento vai dar certo. E se não der certo, talvez o médico encontre um outro caminho para o tratamento.
né? Então, estar aberto para melhorar, né? E do ponto de vista psicológico, quando você está dessa forma, você colabora para uma remissão maior da doença. É impressionante, tem muitas pesquisas que mostram, né, que o teu estado emocional está muito relacionado com a evolução ou não do tratamento. E, doutor, isso é muito perceptível no consultório, quando nós falamos das pessoas mais positivas, aquelas pessoas que têm o desejo mesmo de melhorar. A gente percebe isso? Faz diferença no tratamento médico? Faz muita diferença, né? A questão emocional, ela está muito relacionada à sua imunidade. Sim. Então, quando a gente está passando por um problema, por exemplo, está mais estressado, está dormindo mal, a gente pega uma infecção. Quem tem herpes aparece herpes, né? Fica gripado, enfim, porque está muito relacionado à tua questão emocional. A literatura, a gente não tem provas na literatura, mas o que a gente vê no consultório é que muitas mulheres com câncer de mama foram mulheres que tiveram traumas emocionais muito relevantes. Né? Eu tinha uma matéria na faculdade... Tem mesmo, doutor? Tem muito a ver? Isso a gente não consegue provar na literatura, mas na prática clínica isso é muito comum. Eu acho que a prática clínica, eu acho que é o maior parâmetro. Por isso que a gente sempre fala para você levar a vida com mais leveza, né, doutor? Sim. E a gente vê isso frequentemente, né? Então, quantos casais de idosos, por exemplo, que um deles morre, passa poucos meses, o outro morre também. Né? Claramente tem uma questão emocional ali envolvida, né? Mães que perdem filhos e que desenvolvem doenças autoimunes logo em seguida. Então, as patologias hoje, elas estão muito relacionadas à nossa questão emocional e é natural que um paciente que tem mais vibração, tem mais positividade no tratamento, tende a responder melhor. Porém, é claro, e elas sabem do que eu estou falando, nem todos os dias elas vão estar sempre bem. Um paciente que tem câncer... Nem a gente que não tem, né? Nem a gente que não tem fica bem todo dia. Quanto mais quando você acorda, imagina o que você vai enfrentar pela frente, e é um negócio que vai inchando o braço, e ela teve herpes também, como o doutor falou, você teve herpes, não teve? Daí a outra está lá bem fazendo tratamento, de repente acontece um negócio no coração que não tinha nada a ver. É impossível, né, doutor? E o oncológico sabe bem, vão ter dias que elas vão estar emocionalmente bem, mas vão ter dias que vão ser horríveis, que eu vou morrer, vai dar tudo errado. Né? Isso faz parte do tratamento. Altos e baixos. E é muito importante a rede de apoio familiar. Sim. Né? Ela conta muito. E a gente também não pode punir aquele paciente que está com dificuldade emocional de enfrentar aquele problema. A gente tem que acolher esse paciente. Né? Nem todos conseguem lidar com um problema tão sério desse com a mesma positividade. Então, o relacionamento médico-paciente é muito importante, a rede de apoio familiar é muito importante para todos os casos. Vão ter pacientes que vão conseguir lidar melhor com o problema, mas vão passar momentos muito depressivos e vão ter pacientes que vão lidar pior com o problema e esses pacientes a gente não tem que julgá-los, pelo contrário. Aí que a gente tem que estender mais o braço, porque isso sim pode influenciar no seu tratamento. Mas você sabe que você falando agora essa questão desse lado emocional e tudo, me dá a impressão de que também esse número de pessoas cada vez mais jovens, esse estresse do dia a dia, essa juventude tão ansiosa com tudo, preocupada com coisas que até não tem nada a ver, né, doutor? E a gente se preocupa com tanto. Isso pode ser também, tem a ver com esse número tão grande hoje, cada vez maior de pessoas mais jovens também, né, doutor, com a doença? A doença oncológica hoje é a doença que mais mata. Né? Antes eram as doenças cardiovasculares, agora nos últimos 2, 3 meses as doenças oncológicas passaram as doenças cardiovasculares porque a incidência tem aumentado. É raro você ter uma família que não tem alguém com câncer, é raríssimo hoje. Né? Hoje é um problema de saúde pública mundial que está em todas as famílias, em todas as casas. Então, é claro que isso tem muita relação com as nossas atividades de vida diária, a maneira que a gente lida emocionalmente com as coisas, a falta de atividade física, alimentação inadequada, o estresse do dia a dia, né? Tem muita relação. Existe um trabalho muito interessante, até de um médico que eu conheço muito bem, que as índias não têm câncer de mama. Né? Ele tem um trabalho científico publicado numa revista. Olha só, eu não inglesa, sabia disso. Já apareceu em grandes Que mídias. interessante, né, doutor? Por quê? Para tentar pesquisar em relação a isso. Né? Se há alguma questão genética, mas muito provavelmente também a grande maioria das doenças oncológicas, elas não estão relacionadas a doenças que vêm dos nossos pais, de pais para filhos. Elas estão relacionadas aos nossos hábitos de vida. E isso é muito subjetivo. Eu não posso dizer assim, olha, Keila, se você não comer tal coisa, você não terá câncer de intestino, ou você não terá câncer de mama.
É uma coisa subjetiva. Mas e as índias? O que eles falam? A medicina não sabe explicar muito bem isso. É claro que há tribos indígenas que têm, mas grande parte das tribos indígenas, as mulheres não têm câncer de mama. Isso ainda precisa ser muito bem estudado, interessante entendido. Mas provavelmente tem uma relação também com os hábitos de vida, né? Ora, são raros os índios estão cada vez também... Mais modernos. Mais modernos, né? Daí a doença também já chega. Exatamente. Então, o nosso estilo de vida atual, ele está diretamente relacionado ao aumento da incidência de doenças oncológicas. E me fala uma coisa, Amanda, de tudo que você tem aprendido ao longo, porque diferentemente da Natália, você já tem essa consciência de um tempo maior convivendo com a doença, né? Mesmo estando bem fisicamente, como você vai todos os dias buscando ficar cada vez melhor. Mas você acha que você mudou muito a tua maneira de enxergar a vida, até a tua maneira de viver mesmo? Sim, e isso vem muito de encontro que o doutor falou sobre a família. Então, a minha mãe teve primeiro e a minha avó, uma pessoa antiga, não fala a palavra. E aí, quando eu raspei a cabeça, eu fiz um ensaio e tudo, e ela falou, filha, não posta isso. Não pode mostrar careca. Eu falava, não, vó, a gente vai mostrar essa careca sim. E aí, quando eu chegava lá e eu filmava, eu falava, vó, passa a mão na minha careca. E ela ficava, não, a avó não passa. E aí minha avó foi para a internet para começar a acompanhar, porque as amigas dela acompanhavam e falavam, a sua neta postou tal coisa. E ela estava incomodada, que ela não acompanhava. Como ela não acompanhava? Criou uma rede social para saber. Criou uma rede social. E aí, quando eu não postava, ela falou, por que você não postou hoje? Hoje eu não vi. Eu falei, você tá de bem com a minha careca? E aí eu brincava com ela sempre. Assim, você vai quebrando paradigmas da família, que assim, o careca, a palavra câncer. O não vou morrer amanhã. O não vou morrer. E aí você vê que ela foi a minha fonte de apoio. Tinha dia que eu não queria gravar. Eu falei, eu não tenho o que falar hoje. Hoje eu tô igual ontem, nada mudou. E ela falava, não, mostra assim. Você teve hoje enjoo? Eu falava, hoje eu tive. Ela, então você fala que você teve enjoo. E não sei o que. E ela foi me motivando o que era. Porque a minha mãe, por exemplo, nunca quis gravar nada. Minha mãe não quis contar. Foi uma coisa que ela escolheu. Diferente do meu, eu falei, não, eu tenho que saber, porque eu não sabia o que era uma quimioterapia, se eu tomava, se era... Como era uma quimioterapia, o que era uma radioterapia. E você só tinha 29 anos, né? Então você tem uma outra realidade, né? Pois é, e eu falei, não, a gente vai mostrar isso para as pessoas perderem esse medo de fazer uma mamografia, que às vezes, a mamografia dói, realmente, mas é 5 minutos de dor para você ter quanto na vida de tranquilidade? Então, vale a pena. E eu falei, é isso que eu quero mostrar. E a minha avó foi minha maior incentivadora, porque ela não... A gente foi quebrando esse paradigma do careca, do câncer. E aí, todo dia ela fala, filha, você postou hoje, a avó não viu. Eu falava, calma aí, vó, ainda eu vou postar. E o meu bom dia sempre, até hoje, eu falo, meu bom dia é para minha avó, que me assiste todos os dias. Então, você mudou a tua maneira de encarar a doença. Sim. Mas e a tua maneira de encarar a vida? A vida totalmente. Então, assim... Eu acho que antes eu vivia mais no automático. Eu era ansiosa, eu quero viver o amanhã, isso aqui. Eu quero viver o hoje. O amanhã, Deus pertence, amanhã vai ser um dia incrível, eu quero viver o amanhã, mas hoje eu vivo hoje com muito mais intensidade. Eu acho que eu sou muito mais amorosa, o eu te amo é muito mais gratuito. Porque antigamente você falava, eu amo, não sei se eu amo. Não, eu amo, se eu amo, eu não tenho que negar que eu amo a pessoa. Por que não falar eu te amo hoje? Por que não expressar meu sentimento hoje? E na minha rede social eu sou muito aberta. Se eu não tô bem, eu não tô bem, eu tô chorando, eles estão vendo que eu tô chorando, amanhã eu tô bem de novo. Para ver que é uma coisa real, é o que a Nath falou, a gente tem altos e baixos. E no Instagram as pessoas só começam a mostrar coisas talvez bacanas. Que o câncer é muito bom, não é romantizar, é mostrar a doença como ela é. E eu acho que daí as pessoas também vão começando a enxergar com essa naturalidade maior também, né, doutor? A gente que convive, né? Para que todo mundo seja uma rede de apoio, não só a família, né? Isso é muito importante e eu costumo dizer que eu aprendo todo dia, estou aprendendo muito com vocês hoje, né? Então, aquele vídeo que você fez, ele é genial, porque de fato eu prescrevo quimioterapia todo dia, mas eu nunca tomei quimioterapia, né? Eu convivo com os pacientes todo dia, eu ouço as dores, eu ouço as angústias, eu acompanho histórias de sucesso. Mas não viveu na pele. Sucesso, mas eu virei oncologista porque minha mãe teve câncer. Então, eu queria ser como médico que cuidava da minha mãe, né? Mas por mais que toda a experiência que eu vejo todo dia é um aprendizado. Então, o que vocês estão dando é uma aula hoje aqui para muitas mulheres, né? E é isso, são esses altos e baixos que acontecem.
tem dia que o paciente vai estar mais triste, tem dia que você vai estar mais otimista. E isso influencia muito positivamente as mulheres, porque elas têm muito medo. Eu tive um caso recentemente que me chocou muito. Um paciente que passou comigo e eu olhei a biópsia, e a biópsia era um câncer de mama, a biópsia era de janeiro. Eu falei, poxa, mas nós estamos em setembro, a tua biópsia é de janeiro? E ela veio com a sogra. A sogra falou, não, doutor, o senhor viu errado a data. Eu falei, não, tá aqui, é janeiro. Ela falou, não, você viu errado. Eu falei, eu não vi, ó, tá aqui, é janeiro. Ela falou, não, doutor, é janeiro de 2021. Meu Deus. Faziam 4 anos, eu não tinha me atentado. Mas ela fez a biópsia e tinha dado a doença e ela não teve coragem ao médico? 4 anos. Ela tinha uma mama ulcerada, tinha um buraco na mama dela. Ai, ela coitada, fazia curativo. gente. Meu Deus. E eu até brinquei com ela, você é casada? Você não namora com seu marido? Ela falou, não, doutor, eu namoro, mas eu escondo. E ela Meu escondeu Deus, 4 anos de doutor. doença, com 2 filhos, jovem, 33, 34 anos. Mas aí foi tomando uma proporção absurda. Uma paciente que não... Senhor, por que questões tristeza, divinas, meu não é Deus. metastática. E aí eu perguntei para ela, eu falei, mas você tem o resultado faz 4 anos, por que você não veio no médico? Ela falou, porque eu estava com medo. Meu Jesus amado, ela não contou pra ninguém? Para ninguém. E como é que tá essa moça, doutor? Tá bem, né? Isso foi... Essa moça é um milagre, hein? Talvez até me assista. Eu conto do caso dela para todo mundo, porque de fato foi um caso que me marcou muito. Era uma mulher jovem com 2 filhos. Tinha uma mama, um buraco. Ela literalmente Meu tinha um buraco Jesus na mama amado. que sangrava. E ninguém enorme. sabia, doutor do céu. Mas daí depois do escondia de todo tratamento, ela mundo. escondeu também durante o tratamento? E aí, enfim, depois ela assumiu. Teve mais jeito, né? Eu sempre brinco, traz seu marido aqui que eu vou brigar com ele. Porque como que ele não viu? Mas não vê mesmo, porque ela teve tanto medo do diagnóstico que ela abdicou de tratar. Até que chegou um momento Deus que a foi bom sogra demais pegou com na ela, mão doutor. e falou, não, você vai tratar. Foi outro caso que eu aprendi muito. E ela tá bem agora? Tá bem. Meu tá Deus, bem. ela é um milagre, né? Essa moça é um milagre. A esposa, a irmã da minha esposa, infelizmente faleceu de câncer de mama, mas ela tinha uma doença, eu sou oncologista, e ela escondeu de todo mundo. Meu Ela achava que era Deus uma do mastite, céu, meu E aí, quando a Senhor. gente fez o diagnóstico, para você ver como esses casos, eles estão muito mais próximos Próximos da da gente, como a gente. gente imagina, né? Ela era irmã da minha esposa. Meu Deus. Ela convivia comigo semanalmente. Sabendo a possibilidade até da cura, né, doutor? Mas o medo, né, da doença, das consequências do tratamento. Então, quando a gente pega histórias de mulheres como elas, jovens, de sucesso, né, de enfrentamento, isso faz um bem para outras mulheres que estão nos assistindo, de influência de fato, né, de saber que não é um mar de rosas, é uma questão difícil, mas que sim, existem outras pessoas como elas e que deram certo e que realmente influenciam do ponto de vista muito positivo. Então, parabéns para vocês. Não, parabéns Seu vídeo mesmo. é genial, eu aprendi muito com ele. Eu cometo Eu também vou deixar de falar muita coisa depois desse vídeo. mas porque a gente tem que aprender a lidar emocionalmente com esses pacientes, né? Isso é muito importante. Então, só tenho a parabenizar mais uma vez essa conversa que está incrível. Doutor, eu quero te agradecer por estar aqui. Quero agradecer a Olga também, a Natália e a Amanda, que espero que vocês possam vir sempre para conversar com a gente, porque vocês nos ensinam muito nessa caminhada, porque a gente vai caminhando junto. Então, ao longo desse mês, nós vamos trazer mais exemplos para você, para que você não se esqueça da importância. O doutor, nesse final, falando dessa história dessa moça, ele falou do medo, e eu quero deixar só um recado para você levar no seu coração. A despeito do problema, a despeito de ser você a pessoa que descobriu essa doença, ou que sabe que tem, ou que já percebeu e que não vai fazer um exame, ou você que já está diagnosticado e está com medo, a única coisa que você não pode fazer é deixar que o medo seja maior que a tua fé. Porque se o medo... Por isso que a palavra fala que o medo é que paralisa a gente. Então, não se deixe paralisar pelo medo. Ninguém falou que a nossa vida nesse mundo seria fácil. Não tem nenhum lugar da Bíblia que você vá ou que você leia. A despeito da religião, a Bíblia está aí para todas as religiões. Você não vai encontrar um lugar que fala que esse mundo é um mar de rosas e que a nossa vida seria fácil. Não é. Mas a sua fé tem que superar o seu medo, porque senão você não consegue caminhar. E tem muita vida para você, a despeito do problema que você esteja vivendo hoje. Que os nossos exemplos hoje, a Nath, a Amandinha e todas as orientações da Olga e do Dr. Jorge sejam para você uma luz.
para que você tenha a capacidade de continuar caminhando, exercitando a sua fé todos os dias, até que você vai ser um exemplo para nós, como nós estamos vendo aqui hoje. Porque todos nós podemos ser um exemplo para alguém. E que você despenda os seus dias buscando maneiras para ajudar as outras pessoas a superar o problema que elas estão vivendo nesse momento. Um beijo para você, a gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Obrigada. Obrigada.